Há um instante na trajetória de cada mulher, onde ela subitamente compreende que a realidade sempre esteve ali, diretamente diante de seu olhar. Uma realidade tão cortante que atravessava todas as narrativas que lhe ensinaram sobre homens, relacionamentos e desejo. Ocorre em uma única respiração, em um único olhar, em uma única transformação no jeito dele, que parece insignificante externamente, mas mexe com algo imenso em seu interior. E assim que você percebe isso, torna-se impossível não ver mais, pois esse instante mostra que os sentimentos genuínos de um homem jamais residem nas palavras dele, jamais na segurança que ele exibe, jamais residem nos estratagemas que as pessoas insistem que você execute. Os sentimentos genuínos dele habitam nos indícios que ele não deseja revelar, aqueles que o físico dele denuncia antes que a consciência consiga ocultar. Pare tudo que você está executando por um instante, pois o que você vai escutar vai estremecer o alicerce embaixo de tudo que você considerou sobre homens, desejo e relacionamentos. Durante anos, você obteve orientações tão sofisticadas, técnicas que asseguram êxitos e diretrizes que são ecoados com tanta insistência que quase se tornam realidade. Falaram para você se mostrar inacessível, para preservar determinada separação, para mantê-lo indeciso, para obrigá-lo a perseguir atrás do enigma. Porém, o que surge agora é algo distinto, algo que não meramente curva as diretrizes, destrói elas totalmente. A autêntica psicologia e a biologia humana seguem padrões que penetram mais fundo que encanto, mais fundo que química, mais fundo que qualquer coisa que um homem consiga ocultar com segurança ou conduta polida. Esta mensagem talvez soe incômoda inicialmente, pois solicita que você abandone os mitos nos quais cresceu confiando. A maior parte das mulheres foi instruída a buscar indícios ruidosos, ações evidentes, afirmações claras, confirmações contínuas. Você talvez tenha aguardado por revelações grandiosas, por expressões românticas, pelo tipo de deixar evidente que parece transparente e direto. Você talvez tenha perseguido homens que mantinham você confusa, que ofereciam indícios conflitantes, que deixavam você questionando. Talvez tenha se visto seduzida por conflito, sem sequer desejar isso. O que praticamente todo mundo ignora são os indícios delicados, primitivos, que mostram algo muito mais intenso que palavras. Indícios que habitam no físico dele, no sistema nervoso dele e nas regiões do cérebro que ele não domina intencionalmente. Esses indícios não residem nas diretrizes convencionais de relacionamento, não residem no que suas companheiras te orientam, não nos estratagemas que as pessoas instruem para fazer alguém sentir ausência. Aqui reside a realidade perturbadora. Enquanto numerosas mulheres perseguem homens emocionalmente indefinidos, permanecem, enquanto capturadas nas oscilações, constantemente ignoram os homens que estão discretamente se apaixonando intensamente. Esses homens não são ruidosos, não proclamam seus sentimentos publicamente, não são elegantes com expressões perfeitas, preparadas no instante exato. Pelo contrário, a biologia deles os revela, o inconsciente deles os denuncia. O físico deles se transforma de maneiras pequenas que não consegue ocultar. É como observar uma placa brilhante piscando na escuridão total, mas apenas quem compreende como ver consegue captar. Conforme você prossegue nessa trajetória, você vai descobrir 6 padrões psicológicos secretos que nenhum homem consegue dominar totalmente. Esses padrões surgem quando o universo emocional dele passa a orbitar ao seu redor, quando algo interior se transforma, quando ele passa a experimentar algo mais intenso que desejo. Esses padrões são incomuns, são intensos, e assim que você compreende, jamais mais vai enxergar o relacionamento da mesma maneira.
O primeiro padrão é o que numerosos especialistas denominam de efeito espelho. Quando o cérebro dele passa a se harmonizar com o seu, algo quase mágico passa a acontecer. A consciência e o físico dele passa a entrar em harmonia com você, como se o sistema completo dele estivesse se adaptando à existência de sua, sem autorização dele. Você talvez perceba gradualmente no princípio. Ele passa a utilizar as mesmas frases que você pronuncia, sem sequer notar que absorveu de você. O padrão de mensagem dele se transforma até praticamente refletir o seu. O ritmo dele se ajusta com o seu ritmo. O tom de voz dele eleva ou suaviza da mesma maneira que o seu. Quando você se posiciona ao lado dele, a postura dele reproduz a sua em segundos. Nada disso está calculado. Não são artifícios, não são estratégias, são indícios de que o sistema nervoso dele está discretamente mergulhando no seu. A ciência explica isso mediante os neurônios espelhos, células especiais no cérebro que disparam quando observamos outra pessoa. Esses neurônios transmitem emoções de uma pessoa para fora. Quando você ri, ele se sente mais leve. Quando você está estressada, ele subitamente fica tenso, mesmo sem compreender por quê. Quando você se sente abatida, a energia dele diminui, não porque ele deseja, mas porque o sistema emocional dele está se conectando com o seu. Isso é eco emocional. Esse tipo de harmonização não é superficial, não é sobre reproduzir linguagem corporal, é um reconhecimento biológico. O cérebro primitivo dele reconhece você como alguém significativo. O efeito espelho é incomum porque não ocorre com toda mulher que ele considera atraente. Apenas ocorre quando o inconsciente dele percebe uma conexão muito mais intensa que aparência ou interesse casual. O que torna esse efeito ainda mais intenso é a forma como perturba o senso de domínio dele. Homens são instruídos a permanecer compostos, a ficar firmes, a preservar independência emocional. Porém, quando esse efeito espelho o atinge, ele não consegue ocultar o que experimenta. Você talvez até perceba ele subitamente se distanciar após um instante onde a conexão pareceu intensa, não porque perdeu o interesse, mas porque a intensidade o amedronta. Ele talvez se distancie porque se sente dominado por quanto dele está se fundindo com você. Qualquer um consegue fingir gostar de alguém por um período. Qualquer um consegue fingir uma conversa polida, porém, ninguém consegue fingir harmonização neural inconsciente. Se você percebe esse padrão, está testemunhando algo genuíno, algo que ele não consegue disfarçar. É um indício de impressão emocional e é praticamente impossível para ele dominar. Depois surge o segundo padrão: vulnerabilidade seletiva, o teste de confiança. Quando um homem passa a experimentar sentimentos intensos, ele não expõe o coração completo de uma vez, não despeja tudo. Pelo contrário, revela pequenos fragmentos dele mesmo em instantes que parecem simples, porém carregam um peso tremendo. Você talvez perceba, começando de forma muito delicada, ele compartilha algo sobre o passado que geralmente preserva escondido. Menciona um receio, uma incerteza ou uma pequena insegurança sobre o que normalmente jamais se fala. Deixa você perceber um canto frágil dele que não exibe aos outros. Você talvez conte sobre um equívoco que cometeu, algo do que tem vergonha ou algo que gostaria de conseguir mudar sobre si mesmo. Talvez te fale sobre aspirações que jamais pronunciou em voz alta. Talvez revele algo delicado e depois mude rapidamente de assunto, quase como se percebesse que expôs mais do que pretendia. Isso é vulnerabilidade seletiva. Não é acidental, não é aleatório, é uma forma de testar. Se você está segura, se ele consegue confiar em você com a realidade emocional dele. Um homem apenas vai expor essas pequenas janelas emocionais quando experimenta algo intenso.
Até os homens mais seguros têm camadas que protegem cuidadosamente. Quando ele passa a descascar essas camadas diante de você, mesmo de formas minúsculas, significa que está permitindo que você entre no universo interior dele. Isso é algo que homens reservam só para alguém que veem como importante. Às vezes ele talvez volte após compartilhar, não porque se arrependeu de te contar, mas porque percebeu profundamente, deixou você entrar. Talvez se sinta exposto, quase aberto demais. E esse incômodo mostra o quanto aquele instante significou para ele. Vulnerabilidade seletiva não é sobre revelações dramáticas, é sobre as realidades silenciosas que ele revela sem planejar. É um dos indícios mais intensos de que os sentimentos dele estão crescendo e o coração dele está gradualmente se inclinando em sua direção. E isso é apenas o princípio. Quando um homem passa a se apaixonar intensamente, o sistema completo dele, consciência, físico, hábitos, respostas emocionais, passam a se transformar. Ele fica mais atento sem pensar nisso. Os olhos dele demoram mais. O físico dele se inclina mais próximo. A voz dele suaviza em determinados instantes. Ele passa a prestar atenção em detalhes sobre você, lembrando de coisas que você mencionou uma vez e jamais mais trouxe à tona. Os instintos protetores foram ativados de formas pequenas. Talvez fique mais próximo em lugares lotados sem perceber. Você talvez verifique se você chegou em casa em segurança, mesmo que jamais faça isso com mais ninguém, a presença completa dele passa a refletir uma atração emocional mais intensa. O que a maior parte das mulheres jamais percebe é que os indícios mais claros jamais são os ruidosos. São os silenciosos, os indícios que ele jamais tenta exibir, os gestos que jamais ensaia, os instantes em que age antes de pensar. Esses vêm da parte primitiva dele, não da parte lógica. Mostram o que ele genuinamente experimenta, não o que deseja parecer experimentar. Quando um homem passa a se apaixonar por você, a rotina dele se transforma de formas que ele não consegue explicar. Ele se percebe querendo passar mais tempo próximo de você, mesmo quando tenta permanecer casual. Verifica suas redes sociais sem desejar. Pensa em você durante partes aleatórias do dia. Fica um pouco protetor, um pouco curioso, um pouco mais emocionalmente alerta para tudo que envolve você. Os instintos dele passam a se reescrever em torno de você. O que você precisa compreender é isso. Homens raramente pronunciam seus sentimentos mais intensos. Primeiro, eles exibem mediante padrões que o físico deles não consegue ocultar. Exibem mediante a energia que você fornece, exibem mediante a atenção que não conseguem parar de oferecer, exibem mediante os ecos emocionais que ricocheteiam entre vocês, mesmo no silêncio. Você não está imaginando quando o que parece distinto entre vocês. Não está imaginando quando ele parece nervoso próximo de você, porém calmo com todo o universo. Não está imaginando quando ele se lembra de detalhes que deveria ter esquecido. Não está imaginando quando ele parece afetado pelo seu humor. Esses são indícios de impressão emocional. Numerosas mulheres passam anos aguardando pelas palavras perfeitas de um homem que já exibiu o coração dele de 100 formas não ditas. Aguardam por expressões quando a realidade já está visível nos comportamentos. Aguardam por esclarecer quando o esclarecimento já estava ali. Quando você aprende a perceber esses indícios mais intensos, vai perceber o quão alto um homem fala antes mesmo de abrir a boca. E quando você compreende esses padrões, jamais mais vai confundir indiferença com distância, indefinição com confusão ou ansiedade com ausência de interesse. Pois quando um homem está se apaixonando, sempre há uma transformação genuína. Uma transformação que ele não consegue ocultar,
Uma transformação que o físico dele revela muito antes de ele pronunciar as palavras. Ele talvez se exponha compartilhando uma narrativa sobre algo em que fracassou, algo que importa intensamente para ele, algo que ainda habita na memória, porque o moldou de formas sobre as quais raramente fala. Talvez descreva um instante em que ofereceu o melhor de si e ainda assim ficou aquém. E mesmo que anos já transcorreram, a dor disso ainda está discretamente dentro dele. Ou talvez mencione uma insegurança de infância que ainda permanece nas sombras da consciência dele. Algo que aprendeu a ocultar, porque o universo nem sempre criou espaço para fraquezas nos meninos. Talvez até revele um receio sobre o futuro ou uma aspiração que preserva guardada, pois se preocupa que as pessoas vão rir, não compreenderão ou julgarão ele por desejar algo que parece grande demais ou frágil demais para pronunciar em voz alta. Para você, esses detalhes talvez pareçam pequenos, porém, para ele são riscos emocionais enormes. Esses instantes jamais são aleatórios. São testes silenciosos de confiança, sondagens gentis, projetadas para perceber se você vai ouvir sem interrupção, compreender sem presumir e valorizar a realidade dele sem tratar como algo bobo ou sem importância. Se você encontra esses instantes com compaixão, paciência e presença, ele gradualmente passa a relaxar. Você quase consegue sentir ele destravando outra porta dentro dele mesmo. Porém, se você ignora, muda de assunto rapidamente ou age como se não fosse sério, aquela porta fecha tão rápido que quase assusta. E quando fecha, você jamais talvez perceba aquela parte vulnerável dele novamente. Existe uma razão intensa por trás desse padrão. Por milhares de anos, homens foram instruídos que exibir fraqueza poderia trazer perigo, perda de status, abandono ou humilhação. A abertura emocional estava conectada a um risco: sobrevivência protegida, domínio. Então, quando ele escolhe revelar mesmo uma pequena parte do universo interior dele, significa que algo dentro dele acredita que você é segura para abrir. Você se torna alguém por quem vale a pena baixar a guarda. E essa vulnerabilidade seletiva se torna um dos indicadores mais intensos de conexão emocional genuína. Um homem que apenas se importa superficialmente jamais vai correr esse risco. Vai preservar as coisas polidas, leves e simples. Vai permanecer na zona segura. Porém, um homem que experimenta algo genuíno passa a revelar fragmentos do verdadeiro eu dele, quase sem intenção. Esses instantes parecem distintos de conversa informal. Você consegue sentir o peso no ar, a pausa na voz dele, a transformação na respiração. Quando ele pronuncia coisas como raramente fala sobre isso ou admite que jamais contou para ninguém antes, essas não são expressões jogadas fora, são avanços emocionais. É a alma dele se aproximando só um pouquinho mais da sua. Tentar novamente, sem precisar verbalizar, ele demonstra que começou a depositar confiança em você com os aspectos mais sensíveis da sua personalidade. E quando um homem divide sua fragilidade, isso representa um dos indicadores mais poderosos e evidentes de sentimento genuíno florescendo nele, bem antes de ele próprio ter consciência plena disso. Em seguida, aparece o modo como ele observa, sua concentração direcionada, seu arquivo mental. Quando um homem realmente investe numa mulher, algo na estrutura mental dele se reestrutura ao redor dela. A cognição dele passa a colocá-la acima de praticamente tudo o resto. Especialistas em psicologia identificam essa transformação como tendência focal, porém para ele parece simplesmente instintivo, praticamente involuntário. Ela vira o epicentro nos raciocínios dele, enquanto informações secundárias ficam na periferia. Não se trata de forçar demais ou buscar causar impressão. É uma transformação discreta, porém intensa.
em como a cognição dele interpreta a realidade. Você observa isso nos pequenos elementos que ele retém, como situações que outras pessoas não guardariam por minutos. Ele retém, como você prefere, consumir a extremidade da pizza inicialmente. Guarda a narrativa que você narrou há semanas e resgata como se tivesse acontecido há pouco. Note como sua entonação fica delicada quando você menciona seus parentes ou como sua expressão se modifica quando abordam algo que te perturba. Observa como você age quando está sob pressão, o que provoca seu riso naturalmente e como sua disposição se altera quando está fatigada. Esses elementos permanecem com ele porque a cognição dele estabeleceu um espaço exclusivo para eles. Você vira parte do universo cognitivo dele, não apenas alguém com quem ele dialoga. O que torna isso ainda mais relevante é como ele aplica essas lembranças para gerar pequenos instantes de vínculo. Envia mensagem na manhã da sua exposição porque recorda o quanto você ficou nervosa com isso. Propõe um estabelecimento que exclua alimentos que você rejeita porque não deseja que você fique desconfortável. Envia uma imagem de girassóis porque sabe que você associa à sua origem. Esses atos não são executados para causar admiração. São evidência de que ele absorve com total foco. São o método dele de comunicar. Eu percebo você, eu guardo você. O que tem valor para você tem valor para mim. Isso é o que distingue a curiosidade passageira de comprometimento afetivo profundo. Um homem que está apenas superficialmente interessado pode guardar sua tonalidade predileta ou sua função profissional, mas encerra aí. Um homem que está profundamente envolvido com você guarda porque aquela tonalidade ganhou importância para você ou como sua ocupação molda a maneira como você interpreta a existência. Ele não está meramente acumulando informações. Está edificando um diagrama emocional de quem você é. Numa era em que a maioria esquece diálogos em horas, ele preserva suas expressões guardadas como algo valioso. Quando você identifica esse grau de observação, está presenciando um dos indicadores mais intensos de sentimento verdadeiro. Você não é somente mais uma presença na existência dele. Você virou uma prioridade, o núcleo ao qual a cognição dele continua voltando repetidamente. Em seguida, aparece a expressão corporal dele, o espaço onde o sistema biológico revela a realidade sem autorização. Quando expressões são calculadas e sentimentos estão ocultos, o corpo ainda expõe tudo. Um homem pode ficar reservado na fala, mas o corpo dele entrega os sentimentos muito antes dele estar preparado para verbalizar. A expressão corporal vira a abertura mais transparente para o coração dele, porque evita o controle deliberado. Os primeiros indicadores surgem através de direcionamento e aproximação. Independente de onde ele esteja num ambiente, o corpo dele subconscientemente gira em seu rumo, os pés dele direcionam para você, os ombros dele se inclinam em seu sentido. Mesmo se ele estiver conversando com outra pessoa, ele encontra justificativas silenciosas para permanecer um tanto mais próximo do que o preciso ou para se curvar discretamente quando você verbaliza. Nada disso é planejado. O sistema biológico dele está simplesmente reagindo à sua existência. Você é relevante para ele e o corpo dele reconhece isso antes mesmo da razão aceitar. Depois surgem os comportamentos de ajuste, aquelas ações discretas que ele executa sem raciocinar. Ele corrige a postura quando você surge, acerta a roupa ou ajeita o cabelo sem perceber que está realizando isso. A respiração dele se modifica quando você olha para ele. Esses são comportamentos ancestrais instintivos, indicadores de querer se apresentar no melhor dele, próximo de alguém que o impacta profundamente. Os olhos dele revelam ainda mais, permanecem um instante a mais.
amolecem quando repousam em você, iluminam quando você demonstra alegria. Podem desviar o foco rapidamente algumas vezes, não porque não está interessado, mas porque a conexão parece intensa demais para ele sustentar. Às vezes os olhos dele tremem com sentimentos que ele não sabe como demonstrar: admiração, atração, receio de te perder e a expectativa silenciosa de que você possa experimentar o mesmo. Microexpressões surgem em lampejos que ele não consegue ocultar. Um sorriso discreto quando você aparece, sobrancelhas elevadas quando você entra no ambiente, uma respiração retida na garganta quando você fica próxima, um instante de tensão quando você está nervosa perto de você. Esses instantes mínimos constituem uma confissão física. Ele ainda não está preparado para verbalizar. Quando você senta próxima dele, o corpo dele se inclina naturalmente em seu sentido. Quando você verbaliza, ele fica parado, absorvendo com toda a presença. Quando você o toca suavemente, mesmo por acaso, algo dentro dele reage, a respiração dele pausa, os ombros relaxam, ou ele resiste porque está dominado pelo que experimenta. Essas reações revelam a realidade dele. E depois surgem os instantes prolongados, aqueles que expressam mais que qualquer expressão. Quando você diz adeus, ele aguarda um instante antes de se virar. Quando você entra num ambiente, ele te identifica primeiro. Quando você demonstra alegria, ele te observa mais tempo do que seria apropriado. Quando dialoga com você, ele perde a consciência do tempo. Esses instantes comunicam tudo. Quando você une todos esses indicadores, a fragilidade dele, a lembrança atenciosa dos elementos sobre você, o foco instintivo dele, a expressão corporal crua, algo fica evidente. Isso não é curiosidade passageira, não é atração temporária. É um homem cujo coração está se revelando gradualmente, às vezes hesitantemente, às vezes confusamente, até para ele próprio, muito antes de ele expressar as palavras em voz alta. As ações dele, a observação dele e o sistema biológico dele já estão comunicando a realidade. Ele está muito mais apaixonado por você do que identifica ou do que está preparado para admitir. Esses são esforços instintivos para exibir a melhor versão dele próprio, orientadas mais por biologia e sentimento que por escolha deliberada. São ações pequenas, mas carregam uma mensagem evidente quando você sabe como interpretar. Os olhos dele narram uma história ainda mais profunda. O olhar dele vaga até você mesmo quando não está buscando. Um ambiente lotado, ele te localiza sem procurar. Em diálogo, os olhos dele retornam para os seus repetidamente, mesmo se outra pessoa está verbalizando. Mas o instante mais poderoso acontece quando seus olhos se encontram por acaso. Naquele breve instante, antes dele ter tempo de ocultar a ocorrência, algo honesto escapa. O rosto dele suaviza e um pequeno sorriso genuíno surge sem aviso. É desprotegido, espontâneo e tão real que nenhuma quantidade de ensaio poderia gerar. Aquele sorriso fugaz é uma abertura para o que ele realmente experimenta. Você também pode identificar pequenos movimentos nas mãos dele. Pode ajustar o relógio, mesmo quando já está correto, ou tocando o pescoço, ou batendo os dedos na perna quando você está próxima. Esses não são indicadores de desconforto, são indicadores de energia nervosa. Uma reação física gerada pela atração. Sua simples existência altera algo dentro dele num grau corporal. A cognição dele pode ficar serena, mas o corpo verbaliza sua própria linguagem. O sistema biológico não sabe como fingir. Verbaliza através da postura, microexpressões, a distância que mantém, a maneira como inclina o corpo em seu sentido, a inspiração rápida que ele não imagina que você identifica. Quando você aprende a interpretar essa comunicação silenciosa,
Não precisa mais questionar o que ele experimenta. O corpo dele narra a realidade muito antes das expressões dele. Mesmo quando a cognição dele ainda está alcançando, as pistas físicas revelam tudo. Depois surge o teste de proteção emocional, um sistema silencioso e discreto que ele utiliza sem identificar. Quando um homem passa a se importar profundamente com alguém, enfrenta um conflito interno entre atração e autoproteção. Deseja proximidade, mas parte dele teme ser ferido. Para navegar isso, a cognição dele gera pequenos testes. Não são jogos e não são manipulativos. São checagens instintivas para verificar se você é protegida o suficiente para ele exibir as partes mais profundas de si próprio. Um dos primeiros indicadores é quando ele divide algo levemente frágil. Talvez expresse uma opinião controversa ou narre uma história onde não pareceu forte ou perfeito. Às vezes permite você vê-lo num dia mais quieto, quando está menos confiante ou um pouco emocionalmente esgotado. Esses instantes não são aleatórios. É a maneira de fazer perguntas silenciosas. Você vai criticá-lo, vai ridicularizar dele, ainda vai vê-lo como forte, mesmo quando exibe uma imperfeição? Se você reage com serenidade, paciência e afeto, ele aprende algo poderoso. Aprende que se revelar com você não é arriscado. Cada reação gentil sua desce outra camada da proteção emocional dele. No início, ele pode só revelar algo pequeno, como estar nervoso sobre uma situação ou estressado com uma tarefa simples. Depois pode verbalizar sobre um constrangimento de infância ou um erro antigo que ainda machuca. Cada vez que você encontra a honestidade dele com compaixão, ele ganha confiança. Mas se é recebido com julgamento, frieza ou excluído, ele recua e a abertura silenciosamente se fecha. E quando fecha, pode ser muito difícil para ele reabri-la. Esse comportamento tem raízes na história. Por gerações, os homens foram ensinados a serem fortes, controlados e emocionalmente contidos. Exibir fragilidade arriscava status e pertencimento. Aquele treinamento ancestral ainda vive no sistema biológico. É por isso que revelar o cru dele é tão relevante, não é pequeno. É uma oferta profunda de confiança. Quando você compreende esse padrão, vê que esses testes não são feitos para te confundir, são convites para vínculo. Demonstram que ele deseja algo mais profundo do que atração superficial. Deseja saber se o coração dele vai estar protegido com você. Quando você reage suas perguntas não verbalizadas, com presença e gentileza, não está apenas passando num teste. Está ajudando ele a redefinir como intimidade pode ser. Depois, surge algo ainda mais relevante: constância ao longo do tempo. A evidência mais forte de sentimento verdadeiro não está em atos dramáticos ou discursos emocionais. Está em ação firme e confiável. Um homem que realmente se importa não te deixa dúvida. Se ele diz que vai telefonar, telefona. Se faz planos, não muda sem razão. Quando a existência fica estressante, ele não desaparece, nem se fecha. Fica emocionalmente presente. Oferece estabilidade quando imprevisibilidade seria mais fácil. A constância não é sobre ser perfeita, é sobre surgir. É a mensagem matinal que ele envia sem raciocinar, porque você buscar virou parte da rotina espontânea dele. É a checagem suave, quando ele sabe que você teve um dia difícil. É a maneira silenciosa como te apoia mesmo quando a própria existência dele está pesada. É o tom firme da presença dele. Sempre ali, sempre centrado, sempre real. Com o tempo, a constância dele ensina seu sistema biológico que você está protegida com ele. Você não fica sentada esperando pelo telefone. Não se pergunta se ele de repente perdeu curiosidade. Não acorda se sentindo incerta sobre onde você está. Ao invés disso, você se sente serena, se sente escolhida, se sente estável.
A distinção entre intensidade e constância ficam evidentes. A intensidade pode te varrer, mas desaparece rapidamente. Queima brilhante e morre rápido. A constância pode não brilhar no início, mas estabelece a fundação para vínculo emocional profundo. Permite que o sentimento cresça num mundo que muitas vezes confunde caos com paixão. Vínculo verdadeiro prospera na estabilidade, cresce na serenidade, aprofunda no ritmo do esforço constante. O homem que exibe esses padrões firmes através de observação, sinceridade, confiabilidade, fragilidade e honestidade emocional não está buscando te impressionar com projeções dramáticas, está provando o sentimento dele através da presença, confiança e seguir adiante. Essas são flores digitais, emocionais, que não podem ser falsificadas. O efeito espelho, a fragilidade, a observação atenciosa, a expressão corporal que ele não consegue ocultar, os testes de proteção emocional e a constância que vira uma batida cardíaca firme ao longo do tempo. Todos esses indicadores revelam um sentimento que é verdadeiro. Muitas mulheres passam anos correndo atrás de homens que oscilam quente e frio, acreditando que causa emocional expressa paixão. Confundem confusão com química, ligam os corações aos homens que dão pouco e as mantêm na incerteza. Mas sentimento verdadeiro não parece ansiedade, não parece estar buscando ganhar um lugar, não te puxa para tempestades emocionais. Sentimento verdadeiro parece pacífico, parece protegido, te faz crescer em vez de te quebrar, te estabiliza em vez de te sacudir, encontra seu coração com clareza em vez de te deixar com receio. Você merece esse tipo de sentimento. Merece se sentir valorizada sem condições e escolhida sem hesitação. Merece o sentimento que te aquece, não aquele que te esgota. Quando você confirma esses padrões, para de duvidar do seu valor, para se contentar com migalhas, para investir na incerteza. Passa a esperar o tipo de sentimento que homenageia quem você é. E passa a confiar que o homem certo não vai te deixar confusa, vai te deixar certa. Se essa mensagem verbaliza com você, tire um instante para refletir. Você merece ser clara, não confusão. Merece paz, não caos, e merece consideração quando um homem está realmente se apaixonando por você através desses indicadores que o corpo e a alma dele não conseguem ocultar. Sim,